E aí, Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Mais ou menos na metade de dezembro, eu fiz uma postagem dizendo: mais cedo ou mais tarde o Henri Bugalho vai tentar refutar que imposto é roubo. Aí eis que eu chego em casa esses dias e me falam que tem um novo vídeo do Henri Bugalho escrito lá: imposto é roubo? Se perguntando, na verdade. E era uma conversa junto com um economista, que eu não me lembro exatamente o nome dele agora, então por isso que eu não vou citar para não errar. Mas muito do que eles falaram no vídeo eu concordo. Só que, quando eu abri o vídeo, eu achei que ia ter realmente uma refutação ao imposto é roubo. Só que eles simplesmente fizeram alguns comentários no final do vídeo e acharam que isso seria suficiente para você refutar que imposto é roubo e tal. Só que quando eu ia assistir o vídeo, eu tinha duas expectativas. Uma, ou de que imposto não seria refutado, o fato de imposto ser roubo não seria refutado, eu ia fazer um vídeo, ganhar alguns inscritos e ia ficar por isso mesmo. Ou então, eles iam realmente provar que imposto não é roubo e eu poderia descansar minha mente, parar de militar contra o Estado, porque finalmente esses caras conseguiram resolver uma questão que tem tanta gente tentando resolver, mas ninguém resolveu até agora, que é o fato de imposto ser roubo. Na verdade, não é nenhum problema, né? É só uma afirmação verdadeira. Mas enfim, até o minuto 17, eu concordo com tudo com o que o economista falou lá. Se eu não me engano, era Eduardo o nome dele. Caramba, e sinceramente, as premissas de onde ele partiu são todas corretas. São todas corretas. O problema são as conclusões que ele chega. É absurdo você partir das premissas que ele partiu e chegar a essas conclusões tão, eu diria até irracionais. Porque, cara, é tão palpável os problemas que a gente está vendo que você querer que o Estado permaneça com a presença forte ou que o Estado permaneça existindo é algo absurdo. Veja, mais ou menos no minuto 17, ali exatamente no minuto 17, ele dá uma definição pro Estado que eu achei muito boa. Poderia ser até uma definição anárquica, anarcocapitalista. Ele diz que o Estado não está ali para representar todo mundo como deveria ser. Ele está lá para representar os interesses de uma parte que tem condições financeiras, condição de poder econômico, poder de capital financeiro, de ser representada pelo Estado. Os caras vão lá e vão ter algum tipo de conchavo, vão ter algum tipo de lobby, e esses caras vão ser representados pelo Estado. Depois ele diz o seguinte: o problema não é a estatal, o problema é como a estatal beneficia um pequeno grupo de pessoas no Brasil. Bom, eu queria entender como é que você regula uma estatal para que isso não aconteça. Qual o mecanismo que o Estado tem para impedir que esse tipo de conchavo, esse tipo de acordo entre o capital financeiro, o capital privado, os corporativistas e o próprio Estado? Qual o mecanismo que o Estado tem para isso? Você vai regular quem regula? E depois você vai regular os reguladores dos reguladores? Então, como é que você conserta esse problema, esse erro que existe dentro da teoria estatal, dentro da teoria estadista, por assim dizer? Como é que você conserta isso? Não tem como. E aí, depois disso, ele diz: olha, vocês querem mudar tudo? Beleza, vamos mudar tudo, mas vamos manter a presença do Estado forte. Peraí, como é que a gente vai mudar tudo e fazer com que a presença do Estado forte permaneça? Como você encaixa essas duas ideias? Olha, mudar tudo e fazer com que o Estado permaneça. Se o Estado permanecendo forte, o Estado permanecendo, sequer existindo, já significa que você não está mudando nada. Você simplesmente vai estar mudando quem controla as marionetes do Estado. Isso é um absurdo. Simplesmente o vídeo foi passando e eu ia ficando animado. Poxa, esse cara tem uma visão totalmente liberal e tal. E depois eu vi que não. Ele diz, olha, o Estado realmente tem conchavo com pessoas que têm um capital financeiro muito poderoso. Então eles se unem, né? O Estado se une a esse capital financeiro para esmagar mais ainda a população, porque a gente precisa de um Estado forte para impedir que isso aconteça. Mas, pô, velho, se o Estado já é forte, como é que você acha que permanecer com o Estado forte vai fazer com que isso acabe? Tem um determinado momento do vídeo também, onde ele fala que a gente precisa do Estado forte porque o país é o. Porque o Brasil é o país mais desigual do mundo. Mas peraí, ele é desigual apesar do Estado forte ou por causa do Estado forte? Qual é a teoria a priori que você tem para poder fazer esse tipo de afirmação? Se alguém quiser entender um pouco mais sobre isso, sobre a questão das teorias a priori e das questões das teorias a posteriori, eu recomendo que veja o meu vídeo de leitura comentada, a introdução do Democracia, o Deus que Falhou, que é uma teoria que, na verdade, é uma introdução bem simples, mas já vai fazer vocês perceberem exatamente como é que se diferencia uma teoria a priori de uma teoria a posteriori, tá? Mas vamos continuar. Eles foram até o minuto 27 e não chegaram na questão do imposto ser roubo ou não. Só que uma hora chegou, tá? E eu achei que ele ia discorrer com argumentos extremamente belíssimos, coisas extraordinárias. Porque no começo do vídeo, o Bugalho já fala que ele tem diversos títulos acadêmicos, sabe? Aí eu digo, pronto, esse cara deve ser um gênio. Ele deve ser um gênio, só que às vezes a gente esquece que para ser
bem intitulado academicamente, você tem que ser keynesiano. E quando a gente para pensar em Keynes, o que é que a gente pensa? O cara ganhou o Nobel, mas a longo prazo ele está morto e nós estamos lascados por causa de anos e anos e anos de keynesianismo. Mas vamos continuar. Quando ele chega na questão do imposto ser roubo, ele primeiro, se não me falha a memória, ele utiliza uma ideia de que o imposto deriva de um conceito muito antigo que existe na humanidade, que é da tribo se juntar, colher alguma coisa, caçar alguma coisa e dividir isso que foi recolhido entre os seres, entre todos os indivíduos, inclusive os mais fracos, porque quando você quando você permite que os indivíduos mais fracos continuem tendo capacidade produtiva, toda aquela sociedade cresce mais forte. Aí eu parei para pensar o seguinte: não tem como isso ser provado, certo? Porque você vai ter uma interpretação histórica e toda interpretação histórica depende de quem está fazendo a interpretação, sabe? Depende do viés de quem está fazendo a interpretação histórica. Isso a gente aprende lendo Ação Humana. Mas vamos partir que essa premissa é verdadeira. Vamos partir que isso realmente acontece. Se as pessoas faziam isso ali sem o uso da coerção, sem o uso da violência, de onde é que foi o ponto em que isso passou a ser necessário? Quando foi que surgiu o dever de uma coisa que era voluntária passar a ser obrigatória? Ele explicou isso no vídeo? Não, em momento algum. Sabe? E tem até um argumento muito bom que ele usa depois disso, que é mais ou menos dizer o seguinte: olha, eu poderia explicar mais aqui, mas dá um Google aí. Bom, esse realmente foi um argumento esplêndido. Eu achei maravilhoso esse argumento dele. Inclusive, quero recomendar para que todas as pessoas possam fazer isso. Escrevam lá, dá um Google. Tá ligado? Vai no Google, escreve lá, imposto é roubo ou não. Vocês vão ver que existem teorias a priori que sustentam argumentativamente, de forma racional, que imposto é roubo. É uma teoria a priori que não pode ser refutada por uma teoria a posteriori. Isso é loucura. Depois ele diz também, olha só para um grupo de leões caçando. Olha só para um grupo de lobos caçando. O leão, ele poderia caçar e comer tudo sozinho, mas não. Ele sabe que se ele se alimentar sozinho e o resto do bando dele morrer, ele não vai durar uma semana sozinho. Porque ele precisa daquela coletividade ali, sabe? Para poder permanecer vivendo em conjunto e tal. Você ter força para caçar em grupo, etc, etc, etc. Bom, vamos parar para pensar. Esse cara está tentando comparar uma não ação instintiva dos animais com uma ação humana. Vocês já conseguem imaginar quais são as consequências disso. Você acreditar que existe um dever humano por causa de algum tipo de semi-ação, uma não ação animal baseada no instinto que está impresso no DNA do próprio animal, é algo irracional pra caramba. Você está reduzindo os seres humanos a animais bestializados, a animais irracionais, a animais que não conseguem calcular os meios e fins. Só que a praxeologia mostra que os seres humanos não são assim. Se você fizer um reductio ad absurdum para ver as consequências, as conclusões desse tipo de pensamento, de partir dessas premissas, é a de que comportamentos animais devem ser feitos por humanos simplesmente porque existe ali no código do DNA animal algum tipo de mecanismo que faz com que a espécie sobreviva e os seres humanos devem seguir assim também. Mas devem por quê? Simplesmente por causa disso? Beleza. E quando os animais estão passando fome e eles começam a praticar canibalismo? E aí? Porque se uma coisa pode, por que outra coisa não pode? Não faz o menor sentido. É aberracional. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu achei, cara, estrondorosamente, para usar uma outra palavra que não existe, estrondorosamente absurdo esse tipo de afirmação. Não teve sequer um argumento a priori. Ele sequer falou a palavra analítico naquele vídeo. Eu achei vergonhoso pra caramba. E se tem gente que realmente acha que isso refuta que imposto é roubo, eu recomendo que, caramba, comece a pensar direitinho. Porque esses caras acham que os anarcocapitalistas são como o Nando Moura. Que você pega, vê um vídeo dele, vê ele xingando, vê ele fazendo ad hominem, ad persona, e dá pra refutar tudo que ele falou ali simplesmente mostrando que o Nando Moura usa falácias. Só que, quando é uma teoria absurda desse tipo de tentar provar que imposto não é roubo, esses caras não começam a dissecar as teorias. Eles simplesmente apontam verdades, como se essas verdades fossem algum tipo de verdade a priori, uma verdade absoluta, e acham que isso realmente vai refutar que imposto é roubo. Esses caras não conseguem pensar. E me admira muito o público do Henri Bugalho gostar desse vídeo, ter dado like nesse vídeo, porque o Henri Bugalho aparenta ser o tipo de pessoa que tenta encontrar verdades sobre a realidade. Pelo que eu entendi, ele não é um relativista. Ele fala em muitos vídeos dele sobre a busca pela verdade, a busca pelo conhecimento. Só que muitas vezes ele baseia essa busca pelo conhecimento no academicismo. Ele acredita que só a academia é quem detém o poder
de passar conhecimento. Porque isso é absurdo. O que na verdade é absurdo. Tá? Caramba, sinceramente eu fiquei em choque porque eu achei que ia ser um vídeo de alta qualidade. Isso só demonstra que não importa quantos títulos acadêmicos você tenha, a capacidade de raciocínio, a capacidade de argumentação não depende do que está escrito em um papel sobre o seu conhecimento. Depende do seu conhecimento em si e unicamente de como você consegue expressar o seu conhecimento. Só isso. Eu fico triste em ver que pessoas seguem indivíduos que aparentemente são muito inteligentes, mas que caem em teorias tão falhas. Isso acontece com o Nando Moura e agora está acontecendo com o Henri Bugalho. Eles acham que nós somos como o Nando Moura. Eles acreditam que simplesmente você pode refutar que imposto é roubo baseado em algum tipo de teoria posterior, em algum tipo de observação de animais. Então, se animais fazem isso, logo os seres humanos também devem ser obrigados a fazer. Embora animais façam isso de forma instintivamente, seres humanos devem ser obrigados por força, por coerção, a fazerem isso. Não faz o menor sentido para mim. Eu acredito que não faça para a maioria das pessoas. Na verdade, para uma minoria das pessoas, né? Porque muita gente vai ver aquele vídeo e vai achar que é um vídeo fenomenal, onde realmente há ali uma capacidade intelectual muito grande, sabe? O Henri Bugalho deveria ter feito o quê? Quando o cara falou aquilo ali, ter dito, olha, isso é falacioso, você está tentando refutar uma teoria a priori com a teoria posteriori. Do mesmo jeito que ele fez com o Nando Moura. Só que ele não fez. Ele simplesmente aceitou e disse que foi uma conversa muito agradável, algo construtivo, algo desse tipo, sabe? Isso aí deveria servir para as pessoas que assistem ele começarem a questionar se realmente ele está em busca da verdade. Porque o cara vê aquele tipo de argumento. Ele deveria ter dito o seguinte, olha, eu concordo que imposto não é roubo e tal, beleza, mas eu daria outra explicação, porque isso aí é meio que falacioso, não serve. Mas aí fica demonstrado, a posteriori, como a busca dele não é pela verdade, é simplesmente para bater na direita. Só que a direita, ela é falha porque ela não tem teorias a priori para se sustentar. Os ANCAPs não, os ANCAPs têm. Os libertários possuem. Os austro-libertários possuem. Imposto continua sendo roubo. Continua sendo subtração de bem alheio mediante agressão ou ameaça de agressão. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like. Se inscrevam no canal. Eu vou tentar deixar o meu PicPay aqui na descrição para caso alguém queira fazer algum tipo de doação. E muito obrigado para quem doou Nano para mim. Eu vou deixar também a minha carteira de Nano aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou e fui.